Salve, meu irmão Jorge, Maena, Guida, Arquimedes, Andressa, Cândida, boa noite, Elizabeth, Marina Belotti, Raquelzinha, oi querida, Cristina Rocha, Daniel Navas, salve, meu irmão Jorge, Cine Flores, boa noite, Luísa Campos, Sueli, oi Cristina, boa noite. M. Socorros, boa noite. Márcia, lá de Miami. Oi, Márcia. Salve, meu irmão Natal. Edilma, Tânia Costa, boa noite. Leila, boa noite. Jack Bárbara. Espiritismo é Luz, Viviane Corsino, Lúcia Borges. Não é, viu, meu amor? Regina, Aninha, Espiritismo é Luz, Bernardone, Bila, boa noite. E a Bárbara aí. Fran, oi, Fran. Débora Severo, Cândida, Débora Severo, oi querida, Rocha Cláudio, Maria Alice, Fernanda Elisa, Rosana, boa noite, João Pagani, Fabiola César, sejam bem-vindos, Ercília, olá, Iamimo, Cristina Jacinto, boa noite, Bárbara, ó, todo mundo dando boa noite aqui para Bárbara, Ercília, Paula Sayuri, Cici, Rosimério, sim, Rosimério, gratidão, estou ótimo, graças a Deus. Lessa Beca, Rosilene, boa noite, Aninha Zambon, Tanaka Marisa, Boa Nova Espíritas, Cuiabá, bem-vindos, meu irmão. Jacimara, Robson, Cici de Aracaju, Débora Severo, meu Deus, agora que eu vi que a Débora Severo é a Débora, irmã da Bárbara, enfim. Nossa, é mesmo o Natal dizendo aqui que está maratonando os vídeos do Caminhando com Jesus, Fábio Santos. Melhorei sim, Jacimara, gratidão. Val, depois de 11 meses na Finlândia, sem poder acompanhar ao vivo, estou de volta. Seja bem-vinda, minha irmã. Que bom, Rosângela. Todos chegando aqui. Cris, boa noite. Pois é, todo mundo dando boa noite aqui para dar. Bárbara, amor, só dá uma boa noite assim, grita assim, oi pessoal. Boa noite, Instagramers. Quem ouviu aí? Peraí, deixa eu virar ali. Vai lá de novo, amor. Amor. Boa noite, Instagramers. Estamos hoje aqui com uma convidada muito especial. Olha, Seridão Espírita. Oi, minha querida. Oi, minha querida. Sejam todos bem-vindos, queridos. Sejam todas bem-vindas. E nesse momento, então, queridos, como não pode deixar de ser, vamos serenar as nossas emoções, aquietar a nossa alma e vamos nos dirigir ao Mestre Jesus. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui contigo, aprendendo sobre os teus ensinamentos, que possamos hoje, Senhor, sair daqui um pouco mais esclarecidos, mais despertos, mais conscientes, Senhor, sobre as nossas próprias emoções humanas e dos nossos irmãos que nos cercam. Eu de mim mesmo só tenho a lhe pedir, Senhor, seu amparo e sua misericórdia, visto que eu muito pouco tenho a oferecer, mas que contigo, Senhor, eu tudo posso. Em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, nós damos então por iniciado mais um estudo de nosso irmão Hamed na noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Patrícia, boa noite, minha querida. Patrícia 02PA, boa noite. Queridos, somente nos digam se o som está bom. Por favor, somente nos digam se o som está bom, para que a gente possa dar continuidade. Eu esqueci de perguntar. Assim seja, Cristina. Assim seja, minha irmã.
Gabriela Moura, boa noite, boa noite. Jane Carleto, que assim seja. Neuza, Sal Trombino, boa noite. Mudou a foto, Sal Trombino. Martins Leia, boa noite. André Cunha, olá, querida. Fernanda Mello. Helena, oi, Helena, ai, que bom. Fernanda, eu também acho, eu particularmente acho o estudo de Hamed, em termos de estudo, em termos de psicologia humana, o melhor estudo. Eu prefiro dizer gratidão a todos. Nosso meu irmão Lauro, Paula Sayuri, Edilma, ótimo. Então, a partir de agora, queridos, estaremos tirando os nossos comentários para darmos início ao nosso estudo. JRX, bem-vindo, meu irmão. Amaia Uli, boa noite. Luzinete, gratidão, Elizabeth. Ângela Luz, sim, Eli, a Bárbara está aqui, o amor da minha vida está aqui. Ela veio ver ao vivo e ao cores. Queridos, vou estar retirando agora nesse momento os comentários para nós darmos início então ao nosso estudo, ok? Mais uma vez então, o estudo do livro As Dores da Alma, de nosso querido Hamed. Hoje, capítulo 11, a parte 2 sobre a ilusão. Alguns rápidos avisos. Sexta-feira, nosso estudo normal de Joana de Ângeles. Domingo, nosso estudo normal de Jesus no Lar. Amanhã ainda não sei se teremos live, porque exatamente o que está acontecendo. Então, as coisas estão um pouco corridas, inclusive eu tive que cancelar, não sei se foram 4 ou 5 palestras que eu tive que cancelar, exatamente devido que estamos nos aproximando do nosso casamento, eu e Bárbara, então está tudo um pouco corrido, cronograma um pouco apertado. E o outro aviso é que eu estou de pijama. Eu acabei de notar que eu não troquei a camisa, então eu estou de pijama. E espero que ninguém note que eu estou de pijama. Mas pelo menos eu não estou com a minha touquinha do ursinho Puff, só estou de pijama, de camiseta. Enfim, sigamos com o nosso estudo, queridos. Vamos lá então. Lembrando que os estudos de Hamed, eu não faço a leitura completa, mas somente tiramos algumas falas. Hamed inicia já com uma frase-chave, e ele diz: é mais produtivo para a evolução das almas acreditar naquilo que se sente do que nas palavras que se ouvem. E isso realmente é uma grande verdade. A nossa alma, existe um ditado que eu não sei direito como é, mas diz mais ou menos assim: a nossa alma sempre sabe o que a nossa mente só vai entender depois. E é uma grande verdade, não é? Então a nossa alma, ela já sente. Então, naquilo que se sente, às vezes uma pessoa está dizendo um monte de coisa para a gente e alguma coisa diz assim, não, tem alguma coisa que não está certo. Alguma situação, alguma postura, a gente sempre está olhando e às vezes nós imediatamente nos simpatizamos com a pessoa ou ao mesmo tempo, imediatamente, nem tanto assim. Hamed então inicia dizendo: as ilusões que criamos servem-nos de certa forma de defesa contra nossas realidades amargas. Embora possam, por um lado, nos poupar das dores momentaneamente, por outro, nos tornam prisioneiros da irrealidade. Para possuir uma mente sã, é preciso que tenhamos a capacidade de aceitação da realidade, jamais fugindo dela. Em alguma live eu já falei sobre isso. É um mecanismo que o cérebro tem de negar a própria realidade. Às vezes é um trauma severo, uma situação que a pessoa não quer, ela não está preparada, e o cérebro ele simplesmente bloqueia aquilo e ela passa a viver uma outra realidade. A realidade em que ela ainda está na sua zona de conforto. Exatamente porque, inconscientemente, o cérebro pensa assim, ela não está dando conta agora. Deixa eu bloquear isso, deixa ela entender a coisa de uma outra forma, e mais à frente, no momento certo, ela vai então digerir essa questão. Nós vemos isso bastante em casos de desencarne. Nós vemos bastante isso. Então a pessoa desencarne, mas a outra não aceita. Ela cria uma realidade. Não, fulano está viajando, daqui a pouco fulano volta. Não, deixa as coisas do fulano aí no quarto, que daqui a pouco ele está chegando. Às vezes a dor é tão grande que a pessoa não consegue confrontar uma realidade. E às vezes são necessários esses mecanismos, mas é claro que ele diz:
É preciso que tenhamos a capacidade de aceitação da realidade, jamais fugindo dela. Ele continua. Muitos de nós conservamos a ilusão de que a posse material proporciona felicidade, de que o poder e a fama garantem o amor, de que a força bruta protege de uma possível agressão e de que a prática sexual dá uma integral gratificação na vida. Quase sempre desenvolvemos essas ilusões na infância, com nossos pais, professores, outros parentes, como sendo reais ensinamentos, quando em verdade não passam de crenças distorcidas de indivíduos que tinham o dinheiro e o sexo como divindades supremas. Mais à frente, Hamed nos diz: a alegria e o sofrimento não estão nos fatos e nas coisas da vida, mas sim na forma como a mente os percebe. Ou seja, como eu encaro. E Joana de Ângeles vai ter uma frase, eu não sei exatamente como ela diz, mas ela diz assim: encare seus sucessos e os seus fracassos com a mesma serenidade. Por quê? Porque um dia está tudo bem e no outro, nem tanto. Em todas as áreas da vida isso pode ocorrer. E aqui ele fala, independe a questão, a situação que você está vivenciando. O que é importante é como você encara essa situação, como você vê essa situação. E aqui acima ele vai dizer, não é? É claro, ele vai dizer que pessoas que pensam que o dinheiro, o poder, a beleza, a riqueza, o sexo, os vícios, aí eles estão na felicidade. Não, não é verdade. No entanto, eu vi uma frase do Clodovil, uma vez há muito tempo. Clodovil era um estilista, eu acho, não é da década de não sei quando, eu acho que ele já desencarnou, não sei. Mas ele tinha uma frase que uma vez eu vi ele falando e eu nunca mais me esqueci. E ele falou assim: todo mundo sofre, todo mundo chora. Então, em vez de chorar num ônibus lotado, eu prefiro chorar dentro da minha Mercedes-Benz. E eu achei muito interessante essa colocação dele. Porque é claro que dinheiro não traz felicidade. Mas é hipocrisia dizer que o dinheiro ele não pode facilitar demasiadamente as coisas da vida. Vá perguntar para uma pessoa que não tem dinheiro para pagar a conta de luz, que não tem dinheiro para comprar um botijão de gás, se dinheiro não traz felicidade. Traz. Aquela felicidade dela poder cozinhar. Então, e as dores da alma, elas estão presentes em todas as pessoas. A pessoa que tem 10 milhões de dólares e a pessoa que ganha um salário mínimo. Todas as pessoas. Agora, o dinheiro ele pode proporcionar o quê? Um seguro-saúde. Então, existe sim, nós dizemos que não, o dinheiro não traz felicidade. Não traz, mas ele ajuda muito a vida. A hipocrisia é dizer que não. Então, claro que sim. Você poder, às vezes, poxa, eu queria comer uma coisa diferente. Eu vou sair, vou almoçar fora num lugar que eu queira. Ou vou pedir uma comida e de repente você não tem. Ou de repente você vai no mercado e você quer comprar muito uma marca que nem é a marca, sei lá o quê. Mas você não tem condições, então você precisa comprar uma outra marca. Então, o dinheiro, ele auxilia demasiadamente a vida de todas as pessoas. Então, agora, não é que ele é... Agora, se você baseia a sua felicidade no dinheiro, não, aí não. Não é? Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 24. Não se pode servir a Deus e a Mamon, sendo que Mamon é a personificação do dinheiro. Então, você serve a Deus e o dinheiro te serve. Essa é a diferença. Então, ele não traz a felicidade, mas sem sombra de dúvida, ele pode facilitar em muito as coisas da nossa vida. Mais à frente, a Hamed nos diz, colocar, já na outra página, no meio da página, colocar restrições às emoções é como querer segurar as ondas do mar, enquanto colocar restrições ao comportamento humano é perfeitamente possível e válido. E é muito interessante. No nosso estudo do ano passado, de Renovando Atitudes, ele dizia, nós podemos condenar a prostituição, mas jamais a prostituta. E essa é uma verdade, né? Nós não sabemos a história de vida daquela mulher, o contexto, por que ela adentrou o campo da prostituição, de ser uma prostituta, mas a prostituição, sim. Então nós condenamos a prostituição, mas não a pessoa que, por N contextos, foi parar ali. Então ele está dizendo o quê?
Colocar restrições às emoções é como segurar as ondas do mar. Enquanto que colocar restrições ao comportamento é perfeitamente possível e válido. Então, já é uma outra questão que nós vamos ver mais à frente. Ele nos diz embaixo: as emoções são simplesmente emoções. É importantíssimo aprendermos a perdoar e sermos compreensivos, desde que façamos isso agindo por livre escolha, não por medo ou por autonegação emocional. Já na outra página, mais ou menos no início. Habitualmente, no segundo parágrafo, habitualmente, os pais costumam repreender o filho, dizendo que não deveria ter raiva ou medo. Mais embaixo, ao punirem seus filhos por estes expressarem suas emoções naturais, talvez não estejam usando o melhor método educativo. Não seria melhor ensinar-lhes os códigos do bom comportamento social, deixando que seu modo de ser flua com naturalidade e equilíbrio, sem anular a personalidade ou torná-los submissos? E aqui ele fala uma coisa muito interessante que eu sempre digo. Todos os seres humanos nascem com reações emocionais. Encontramos nos bebês emoções de raiva quando estão impedidos de andar, pegar, brincar, ou seja, movimentar-se livremente. Verificamos também emoções de medo quando ficam sem apoio, quando se sentem abandonados ou diante de barulhos fortes. Na infância, se as emoções forem impedidas de se manifestar, irão ocasionar sérios danos no desenvolvimento psicoemocional do adulto, constituindo-se-lhe um obstáculo para atingir a autossegurança. A raiva ou o medo são emoções que proporcionam um certo estado de alerta que nos mantém despertos. Sem eles, ficamos impotentes e não conseguimos proteger nossa integridade física nem a psicológica das ameaças que enfrentamos na vida. São eles que nos orientam para a defesa ou para a fuga em situações de risco. Obviamente, não estamos fazendo alusão às emoções patológicas e irracionais, mas aquelas que, naturais, são essenciais ao crescimento e desenvolvimento dos seres humanos. De que tipo de emoção ele está falando, Jack? O ódio. O ódio é uma emoção desequilibrada. A raiva é natural de todo ser humano. O ódio desequilibrou. O ódio está desequilibrado. Então é uma emoção que precisa ser tratada. É uma emoção que traz, inclusive, grande dano ao próprio ser humano e talvez mesmo ao outro. Mais embaixo. Não sentir medo ou raiva é viver em constante ilusão, distanciado do verdadeiro significado da vida. Mais abaixo. Quando reprimimos uma emoção, por certo estaremos reprimindo muitas outras. Ao reprimirmos nossas emoções básicas, medo e raiva, certamente estaremos reprimindo também as emoções da afetividade. Ah, eu entendi, Jack. Então, é para eu gritar o tempo todo com meu marido, né? E gritar com os meus filhos também, e gritar também com o meu chefe, né? Porque não é para reprimir. Não. O Jack falou isso? Hamed falou isso? Não. O que Hamed falou antes? Colocar restrições ao comportamento humano é perfeitamente possível e válido. Então, não é restringir a emoção, mas o comportamento que aquela emoção te proporciona. Então você tem vontade de pular no pescoço do teu chefe, você vai pular? Peraí, deixa eu abrir aqui. O teu chefe é abusivo. Nossa, pense em um ser que eu tenho vontade de pular no pescoço. Você vai pular no pescoço dele? Não. Então você tem essa raiva, mas ela está no controle. Você tem um controle. Você tem vontade de dar com o rolo de macarrão, com a panela de pressão na cabeça do seu marido. Você vai fazer isso? Não. Mas tem vontade? De repente tem. Esse que é o ponto. Então, as emoções nós acolhemos, não reprimimos. O ódio não, o ódio precisa ser tratado. Mas a emoção da raiva, do medo, nós acolhemos. E aí a gente tenta respirar fundo e verificar o que vai fazer com essa emoção. Então, é claro que existem pessoas que
Elas têm um controle imenso, principalmente em relação ao medo, mas são pessoas que possuem outras questões, às vezes treinamento para isso e tudo mais. A raiva é natural. Então você acordou atrasado, você foi tomar café, você está atrasado para apresentar um relatório para o seu chefe, foi tomar café, o café caiu na sua camisa, foi pegar o carro, o pneu estava furado, correu quando estava chegando, o ônibus passou e jogou água em cima de você. Você fica com raiva. Tá tudo bem. Acolhe. Mas não vai xingar a mãe do pobre do motorista. Não vai chutar o pobre do cachorro que está ali abanando o rabo para você. Não vai chegar no seu trabalho e a moça lá que todo dia te dá bom dia, ela, bom dia, seu fulano de tal. E você, bom dia. Não faz isso. A raiva é sua. Uma vez eu vi uma palestra de Raul Teixeira. Era um congresso em Curitiba. Tava Raul, tava Divaldo. E Raul Teixeira falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele falou assim, se você tiver que explodir, explode para dentro. Você não tem o direito de explodir nas outras pessoas. Pode acontecer? Pode. Mas deveria? É uma coisa certa? Não. Não. Então, é importante nós aprendermos, então, a nos disciplinar. As pessoas que nos cercam nem sempre são as melhores pessoas do mundo. Sempre vamos ter aquela pessoa que a gente tem mais dificuldade de convivência. Sempre vai ter aquela situação que a gente não gosta, que nos oprime, que nos deixa ansiosos, que nos deixa com raiva, que nos deixa tristes, seja o que for. Vamos acolher. Mas o que nós não podemos é exteriorizar, no caso, a raiva para terceiros, que muitas vezes não tem nada a ver com a questão. E o que ocorre na maioria das vezes? Não, na maioria das vezes não acontece isso. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 1 a 12, a famosa passagem da mulher pega em adultério, não é? E vão dizer, a lei manda que apedrejemos até a morte, e tu, o que nos diz? E Jesus diz, João capítulo 8, versículo 7, aquele dentre vós que estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Então veja que aquelas pessoas estavam sedentas por sangue, por morte. E por quê? Por que Jesus fala isso? Aquele dentre vós que estiver sem pecado. Vejam que ele não diz para não atirar pedra. Ele também não fala para atirar. Ele impõe uma condição. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E tem uma piada teológica, uma piada de humor negro. Não, nem vou falar essa piada. E aí então o que acontece? Aquelas pessoas, elas estavam ali. O que elas pretendiam fazer na mulher? Jogar essas pedras. Mas por quê? Na verdade, elas estariam jogando na mulher as suas próprias. Esses seres estariam projetando naquela pobre mulher as suas dores, as suas fragilidades, as suas frustrações de vida. E ali então seria um momento que, de uma forma de catarse emocional, jogando a pedra. Ou seja, a pobre da mulher iria pagar pelas frustrações dos outros. E é por isso que Jesus fala isso. E aí o que João nos diz, que um a um todos foram jogando as pedras no chão e se retirando, começando pelos mais velhos. Com isso queremos dizer o quê? Que os mais velhos geralmente têm mais pecados do que os mais novos. E finalmente então, Hamed termina com a mesma frase que ele inicia. É mais produtivo para a evolução das almas acreditar naquilo que se sente do que nas palavras que se ouvem. Então, vamos tentar não nos iludir, olharmos para nós mesmos e nos perguntar como que nós agimos nos momentos de raiva. Vamos pautar hoje um pouco, tanto em relação à raiva e o medo também, mas vamos pautar um pouco na raiva. Como que nós reagimos nos momentos de raiva? Quem somos nós? Não é perfeição. É só esforço. Errou? Pede desculpas. Reconhece o erro. Fica mais atento para não errar de novo. As pessoas coléricas, elas não duram muito tempo. Porque o coração, nem o estômago, eles não foram feitos para isso. Então ela vai acabar desenvolvendo uma úlcera, pode ter um derrame, um ataque cardíaco. Eu conheci uma pessoa colérica, extremamente colérica. Ele ficava roxo, chegava a ficar roxo de tanto gritar. Teve um infarto muito cedo na sua vida. Exatamente por isso. A cólera e a raiva não são bons conselheiros. Então, se você está com raiva, se você está cansado, se abstenha.
A melhor coisa é se abster, permitir que o tempo passe para que depois, mais calmo, quando a poeira baixar, não é assim que se diz, que a gente possa então buscar resolver aquela situação. Deixa eu só beber água. Amor, o que você acha disso? Dá um oi aqui, pessoal. Grita aí, oi, pessoal. Deixa quieto. Ela falou para eu deixar ela quieta. Eu já falei para vocês, né, algumas das frases da Bárbara. Amor me economiza, amor você me cansa. Né? Quais são as outras? Quais são as outras? Não tem, tem algumas, né? A gente vai fazer uma lista e vai passar para vocês depois. As pérolas da Bárbara em relação ao Jack. Queridos, a partir de agora, então, vamos abrir os comentários para que a gente possa enriquecer, porque o texto é muito bom, mas vamos ouvir também o que vocês têm a falar. Gorete Fraga, boa noite. Marina Fantini, boa noite. Seja bem-vinda, minha irmã. Vamos verificar aqui. Anita Silva, boa noite. Vamos ver se temos perguntas. Muitos coraçõezinhos. Walber, salve, meu irmão. Cristina Jacinto. Mônica Pacheco. Kátia. Oi, Kátia. Oi, Catarina. Rosinete. Ô, Fernando, não é, mas tem que ser. José Genero. Conte a piada. Não, é uma piada de teologia de humor negro. Não vale, não. Tassiana. Tássia. Juju. Todo mundo querendo saber a piada. Evenilton. Andréa Cunha. Boa noite. Adriana Campese. Oi, querida. Sejam bem-vindos. Qual a diferença entre emoção e sentimento? Pronto, já temos aqui uma pergunta. Qual a diferença entre emoção e sentimento? Interessante, né? O sentimento você sente. Então você, por exemplo, você não gosta de uma pessoa e você fala assim, não me sinto bem perto dela. Ou eu me sinto bem perto daquela pessoa. Eu amo estar com você. É um sentimento. A emoção, você vai ter tristeza, alegria, felicidade, raiva, medo. Então, na verdade, elas meio que se confundem. Mas sentimento, geralmente, é em relação... Nossa. Pensando bem, eu acho que não tem diferença muita, não. E eu acho que não tem. Jacimara, pensando melhor, eu acho que as duas coisas a gente pode colocar junto, sabe? Minúsculas diferenças. Tem. Eu sinto medo daquela pessoa. Eu não me sinto bem quando eu estou ali. Mas, na verdade, você está falando de uma emoção, não é? Então, o sentimento talvez fosse a verbalização da emoção. Não sei. Vou estudar melhor sobre isso, minha querida. Edilma. Márcia, você conhece... Pesquisei no Google. Ô, Mônica, que bom. Viviane, o que foi, amor? A emoção é uma reação imediata a um estímulo. Já o sentimento envolve um alto grau de componente cognitivo. As pessoas estão achando que ela está achando que vocês estão ouvindo daqui. Amor, fala alto. Não, é pra você repassar. Não, fala. Vem aqui falar rapidinho. Não. Então fala. A emoção é uma reação imediata a algum estímulo. Já o sentimento envolve um alto grau de componente cognitivo. Entenderam? Temos aí uma sutil diferença. Viviane, gratidão a você, minha querida. Cristina Rocha. Cristina, olha só, olha o comentário da Cristina. Nossa, Jack, mudei muito depois que conheci seu trabalho, mas acho que deveria ter te conhecido antes, ter evitado muita coisa. Eu também teria evitado muita coisa se eu tivesse conhecido Cristo antes, minha irmã. Todos nós, Cristina, você não é a única, por favor, entenda. Todos nós. Se, quem sabe, há 10, 20, 30 anos atrás, no meu caso não, que eu só tenho 20 anos de idade, mas se nós tivéssemos antes, já estivéssemos sabendo o que hoje nós sabemos, todos nós, minha querida, todos nós teríamos modificado muita coisa e nos conduzido de uma forma diferente. Então, tudo vem do seu tempo, Cristina, não se preocupe. Oi, Pri, boa noite. Juju. Juju, te peço que você me mande um direct. Tá bom, minha querida, por favor?
A fala de Juju. O que fazer para me livrar de pensamentos suicidas? Alguma dica de leitura? Juju, isso serve para todos. Toda pessoa que tem pensamento suicida. Primeira coisa, psiquiatra. Segunda coisa, terapia. Terceira coisa, casa espírita para fazer tratamento de desobsessão. Isso é um ponto básico. Partindo da premissa, Juju, que você já faça tudo isso, talvez seja necessário haver uma alteração na medicação que você toma. Ninguém que tem pensamento suicida está bem, e é simples assim. Toda pessoa que começa a ter pensamento suicida precisa, com urgência, ir a um psiquiatra. Verificar, porque alguma coisa não está correta no cérebro. Então, não estão havendo as sinapses entre os neurotransmissores e a gente começa a ter esse tipo de pensamento. E aí já envolve também processos obsessivos de irmãos nossos que não nos queiram muito bem. Então, minha querida, para todos, dica de leitura, Jesus, minha irmã. Leia o livro Jesus no Lar. Leia o livro Boa Nova. Nos acompanhe aqui. Juju, eu estou aqui todo dia, menina. Vem para cá. Vem para cá, venha fazer parte dessa família. Mas me mande, por favor, um direct. Escreva para mim uma mensagem dizendo exatamente o que está acontecendo. E assim que eu puder, hoje não, nunca, né? Sempre depois das lives eu não mexo mais em mídias sociais, mas deixa eu tentar te enviar alguma palavra mais direcionada a você. Tá bom, minha irmã? Gratidão. Marcinha, oi querida, vamos lá, primeira frase. Olha, e o estudo da semana que vem é sobre medo. Olha que legal. Então o estudo de hoje foi sobre medo e depois é sobre... O estudo de hoje foi sobre raiva e medo e semana que vem é sobre medo. Vamos à primeira frase então, Marcinha. É mais produtivo para a evolução das almas acreditar naquilo que se sente do que nas palavras que se ouvem. É mais produtivo para a evolução das almas acreditar naquilo que se sente do que nas palavras que se ouvem. Jorge Neves, boa noite. Agra, boa noite, querida. Silva Jaquelaneda, boa noite. Luciana, oi, querida. Nani, boa noite. Ana Lúcia, é verdade que entre o amor e o ódio existe uma fronteira tênue? Querida, não creio não, porque como assim? O amor é a força do universo, Deus é amor, não é? Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. E como é que o ódio vai estar ali tão pertinho? Não, eu acho que talvez seja um ditado popular, mas eu não acredito, não creio que tenha um fundamento racional não, minha querida. Fernanda Mello, Jack, eu já estou com 35 anos que reprimo minha vontade de jogar uma pá no meu amado. Oh, minha querida. Continua reprimindo, Fernanda. Continue reprimindo. Rosânia, boa noite. Fortilene. Jack, suas lições nos fazem muito bem. Mudou muito minha vida, minha forma de pensar e agir. Gratidão. Não são minhas as lições, minha querida. Nunca se esqueça. Eu só sou um irmão de caminhada. Eu não sou nada mais do que isso. Precisamos agradecer a Hamed, Joana de Ângeles, a Chico Xavier, não é os espíritos que vieram através de Chico, mas gratidão, minha irmã. Gratidão. Natal. Sobre a frase, o dinheiro deve nos servir e não o contrário, coincidentemente é a segunda vez que ouço nessa semana. Olha só, Natal. Tânia Costa, você pode dar exemplos de ódio e raiva para diferenciar os dois sentimentos? A raiva passa. O ódio ele fica te consumindo. Ou seja, alguém te fez uma situação grave. De 0 a 10, você sente o nível de raiva nível 10. Mas o tempo vai passando. Aquilo vai diminuindo. O ódio, você sente nível 15 e aquilo não passa. Aquilo não passa. Então, é algo que descontrola. Só que qual é o problema do ódio? O ódio adoece a alma, o ódio adoece o corpo. A raiva passa. Olha, a Fátima falando, sentimento vem da alma, que bonito.
Ah, Fran, Deus me livre de amassar minhas panelas antiaderentes. Adorei. Eu e a Bárbara há pouco estávamos vendo aqui panela para comprar, né, para nossa casa. E aqui a Fran falando de panela. Aí eu estava falando, né? A gente tá falando de panela antiaderente, que parece que é melhor, né? Enfim. Walber, como ajudar uma pessoa que guarda ressentimento e não perdoa? Rezando, meu irmão. Uma pessoa que não perdoa, ela está adoecendo a própria alma. É uma pena. Lembrando que ressentimento, né? Vamos ver a palavra ressentimento. Ela está ressentindo. Ela toda hora está sentindo novamente aquele sentimento, aquela situação. Ressentimento. Você está revivendo aquela mesma situação. Então aquele sentimento de raiva, de mágoa, seja o que for, ela está toda hora trazendo à tona. Vai adoecer se já não estiver adoecida. É muito triste. A pessoa pode se tornar amarga e pode vir a adoecer fisicamente mesmo, né? O que nós podemos fazer, meu irmão? Orar por essa pessoa, rezar. Simples assim. Não há nada além, como eu sempre digo, né? A não ser que ela queira ajuda, né? Então, por exemplo, uma pessoa que guarda ressentimento, mas ela fala assim, nossa, eu sei que isso não é bom. E ela faz uma prece, pedindo ao anjo da guarda que ajude ela a se livrar daquele sentimento. Ah, então ela quer ajuda. Então vamos conversar com ela. E falando que é melhor perdoar. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 11. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque assim como perdoardes as ofensas alheias, as vossas também serão perdoadas. Mateus 18, 22. Até quantas vezes deverei perdoar meu irmão? Até 7. Em verdade vos digo que devereis perdoar o seu irmão até 70 vezes 7 vezes. E finalmente, por que não dizer o mais importante, Mateus capítulo 18, versículo 23 a 35, é a parábola do credor incompassivo. Eu já fiz várias lives várias palestras sobre essa parábola, e eu explico bem direitinho como é essa questão de perdoar, né? Mas a pessoa precisa perdoar, meu irmão, sem dúvida. Guardar emoções ruins nunca, nunca, nunca será bom para nenhum de nós. Sheila, gostei do nome Sheila. Sheila F. Krieger. O sentimento tem a ver com energia? Tudo é energia, Sheila. Nós somos energia. Na verdade, eu sou energia condensada, assim como você. Então, sim, tem tudo a ver com energia, sim. Tanto que muitas vezes a gente pode querer mal a uma pessoa e aquela pessoa sentir essa emoção negativa, esse sentimento negativo que a gente esteja direcionando a ela. Ah, pronto, pessoal. Ah, viu, amor? Todo mundo te ouviu. Ó, Raquel, Juju, a Raquelzinha falando aqui sobre um livro que você pediu. Gratidão, Raquelzinha, gratidão. Ô, Kátia, eu também acho. Nós somos uma dupla dinâmica mesmo. Ercília, Jack, quando sinto raiva por alguma situação, eu falo tudo que queria falar para o vento, mas não falo nada para a pessoa. Estou errada, não. Existem muitos mecanismos, esse é um deles, que Ercília falou, falar para o vento, escrever e depois queimar, falar para uma árvore, sim, falar para o nada, é isso mesmo. E aí, por quê? Nesse movimento de catarse, de botar para fora, a gente já está realizando uma limpeza emocional. Parabéns, Ercília, parabéns, minha querida. Paula Sayuri, bem-vinda, minha irmã. Entre ódio e raiva, já comentamos aqui, não é, meu irmão Selmo? Olha, Cristina, acreditava em Deus e Jesus, mas hoje eu os conheço. Olha que bacana, que bacana. Life is too alive. Jacimara, em terapia eu tinha dificuldade em dizer o que está sentindo e definir as emoções envolvidas. Hoje eu estou melhor, que bom. Terapia ela serve para muitas coisas e essa é exatamente para uma delas, né? É um processo de autoconhecimento. Cláudia Rocha, veja o exemplo de Paulo de Tarso, o que ele foi capaz de fazer depois de conhecer o Cristo. É verdade, minha querida, é verdade. Natal, ó,
Cristina, não há nada na vida que não seja reflexo ou direcionamento direto do Criador. Gratidão, Natal. Mariana Baroni. Jack, reprimo minhas emoções às vezes. Por vezes quero dizer uma coisa e digo outra. Pode fazer mal à saúde? Mariana, depende. Depende. Eu acho que depende de tudo, não é? Da situação, do contexto. Então, às vezes, você tem vontade de xingar uma pessoa e você não xinga. Então, você está reprimindo uma emoção de raiva. Isso é ruim? Não. As emoções, elas precisam ser educadas. De novo, Hamed nos diz aqui. Vamos voltar a Hamed. Colocar restrições às emoções é como querer segurar as ondas do mar. Enquanto colocar restrições ao comportamento humano é perfeitamente possível e válido. Então, minha querida, no seu caso aqui, veja que você está colocando restrições ao comportamento humano. Então, é exatamente o que você está fazendo, e é o que Raul Teixeira também nos disse, né, que eu falei há pouco. Então, a princípio, não. Só tem que entender, só tem que ver se isso ocorre muito, qual é o contexto e como você se sente depois, tá? Então, mas ficando bem é o melhor a fazer. Mirelle Costa, boa noite. Patrícia Moraes, sempre ouvi dizer que faz mal interiorizar sentimentos de raiva. Qual o equilíbrio? O equilíbrio é quando não atinge o próximo, minha irmã. É isso, Patrícia. É quando não atinge o próximo. Então é quando eu vou pegar esse sentimento e vou colocar numa prática de esporte, eu vou para a academia, eu vou falar para o vento, para as árvores, como Ercília falou, eu vou escrever num pedaço de papel, eu vou queimar. Então, eu direciono essa energia, ok? De nada, Juju. Pri Lima, boa noite. Opa! Oi, Claudete, boa noite. Eu te respondi, não te respondi, Claudete, um dia desses? Acho que respondi. Sim, respondi, sim. Kátia, eu tinha muita dificuldade de nomear as emoções e sentimentos. Normal, né? Pri Lima, medo de ficar sem dinheiro para o sustento gera uma emoção terrível. O dinheiro resolve muita coisa. Exatamente, exatamente. Fabiana Dobritz, boa noite. Jack, uma psicóloga me disse, aí não, já não... Vamos ver se é mais abaixo que você escreveu, Fabiana. Sal Trombino, que mudou a foto. Antes de conhecer o Jack, tinha muitos pensamentos negativos, medo da morte. Hoje me sinto muito bem, mas calma, agradeço muito. Gente, a gente já morreu tantas vezes, vai morrer tantas outras ainda. Vamos só viver? Que tal a gente viver? Bora viver o dia de hoje, o agora e o amanhã. Quando chegar o amanhã, a gente vive o amanhã. É importante. O importante não é quando a gente vai partir para ficar vivo do outro lado da vida. O importante é como nós estamos caminhando agora, na presente existência. Isso, Juju. Gratidão. Jacimara mandando um recado para Juju. Adriane Oliveira, boa noite. Você, é só vontade, que bom. Não é pai, é panela. Regina Straub, oi querida, boa noite. Minha irmã, eu que agradeço a você, ao seu filho, por estar aqui sempre conosco, viu? Manda um abraço para ele. Tânia Costa. Gabriela Moura, as emoções vão e vêm a todo momento, os sentimentos ficam mais tempo. Meu irmão Júnior, gratidão. Patrícia, Jack, a raiva pode ter alguma relação com o obsessor? Pode. Excelente pergunta, Patrícia. Pode, sim. Ou seja, alguém que nos queira mal ou queira mal a alguma outra pessoa, ele pode se aproveitar de uma minúscula fração de segundo que a gente baixa o nosso padrão vibratório. E ali ele pode gerar uma raiva imensa e quem sabe às vezes a gente despeja isso em outra pessoa. Pode sim, minha querida. Mateus capítulo 26, versículo 39, versículo 41. Vigiai e orai para não cair em tentação. José, como namorar uma pessoa evangélica pentecostal? A empatia é boa, mas já sabe, não posso falar. Imagina como eu faça
para falar de Jesus sem mencionar a doutrina. É complicado, José. Eu acho, meu querido, que se houver respeito, é um tema, então, que você não fala. É tipo, sei lá, eu sou Corinthians, eu sou Palmeiras, sei lá eu. Então não se toca no assunto. Agora, o que não pode, há uns 2 ou 3 anos atrás, houve um caso desse, uma moça veio conversar comigo. Ela, espírita, ele evangélico fervoroso, estavam namorando já há 2 anos, já estavam pensando em se casar. E aí começaram a fazer os planos para o casamento. E aí o que aconteceu? Ele chegou para ela e falou assim, não, porque esses livros todos teus aí do diabo você vai jogar fora. Aqui na nossa casa não vai entrar, não. Em relação aos filhos, nossos filhos vão para a escola evangélica. Nem pensa levar eles para esse lugar e eu não quero que você fale sobre isso aqui em casa. E eu já havia falado para ela antes. Ela já havia me dito que a relação estava assim. Eu falei, olha, não fique esperando, tem que resolver agora. Não, com o tempo a gente resolve, com o tempo ele muda. Vamos parar de ilusão? O capítulo de hoje é sobre ilusão. Então é importante colocar alguns pingos nos is. Eu tenho minha religião, você tem a sua. Eu respeito a sua. Não, mas eu não respeito a sua é do demônio. Então a gente para por aqui. Muito obrigado, adeus, estou indo. Hashtag partiu. E é simples assim? É simples assim. Então nós precisamos entender que existem posicionamentos radicais de pessoas religiosas que eles não aceitam o nosso posicionamento religioso, e se é uma relação afetiva em que chega ao ponto de agredir a outra pessoa, porque o espiritismo ele é muito mal compreendido por ignorância, no fato de ignorar as questões espíritas. Eu já falei isso aqui. Nós fomos convidados uma vez pela Faculdade Teológica Batista de Brasília a darmos uma palestra aos professores, aos teólogos, aos estudantes do curso sobre espiritismo. E eu vi esse evento, estávamos somente eu e o presidente da casa espírita que eu trabalhava, nos reunimos num salão muito grande. Eu realizei essa palestra, pois no final da palestra, quando eu expliquei o espiritismo, fazendo a ligação do espiritismo com o Novo Testamento, com o Antigo Testamento, eu fui aplaudido. E as pessoas falavam, nossa, a gente não sabia que isso era espiritismo. Então tem pontos peculiares, tem, mas quando você explica melhor e a pessoa se permite escutar, tendo ouvidos de ouvir, puxa vida. Agora, se a pessoa não quer ouvir, não quer saber, não quer compreender, e aí, meu irmão, eu acho que é preciso entender quais os movimentos que devem ser feitos nesse sentido, ok? Adrianinha, estou falando com todo mundo. Que bom, Elisângela. Jack, a Bíblia é um livro completo e verdadeiro? Não, nem de perto. Nem de perto. No domingo, eu acho que foi no domingo nós fizemos um breve comparativo do Primeiro Testamento, falando algumas coisas que estão escritas ali. O Primeiro Testamento consegue ser pior do que o segundo. O Segundo Testamento, que nós chamamos de Novo Testamento, é um livro muito bom, mas ele não é completo por um simples motivo. Evangelho segundo João, capítulo 21, versículo 25, João diz que ali foram relatadas muito poucas das coisas que Jesus realizou. Em relação à Bíblia judaica, que é o primeiro, aquilo que a gente chama de Antigo Testamento, ele narra a criação do mundo sobre Adão e Eva, e foi sobre isso que a gente falou no domingo, de 6.000 anos atrás para cá, contando a história do povo judeu. Então não é um livro completo, não é um livro verdadeiro, porque o mundo não tem 6.000 anos, Deus não criou Adão nem Eva da costela do Adão, e não houve isso. O que houve foi uma evolução lenta e gradual do ser humano, de toda a história da humanidade, como nós já conhecemos, de milhões e milhões e milhões de anos. Então, não. Ele é um livro que conduz a visão de muitas pessoas ao longo de muitas eras. Lembrando que o Primeiro Testamento ele foi escrito ao longo de 1.400 anos. 1.300 anos, ok? Do tempo de Moisés, 1.400 anos antes de Jesus, até 150 anos antes de Jesus. O livro de Macabeus, que é o último livro do Antigo Testamento. Então, é o repositório de ideias das pessoas. Então, ali diz que Deus é ciumento, diz que Deus mata, diz que Deus tem filhos que vieram para a Terra para ter relações sexuais com as mulheres e tiveram uma raça de semideuses. Então, veja que é um repositório. E, é claro, respeitamos todas as pessoas que dizem que ali está o absoluto e verdadeiro.
Mas se a ciência está me dizendo que houve dinossauro, se o combustível que eu coloco do meu carro é combustível fóssil, que foi transformado em petróleo, e hoje eu coloco esse combustível no meu carro, formado há milhões e milhões e milhões de anos atrás, e alguém chegar e dizer que o mundo existe há 6.000 anos, quando a própria arqueologia, que é uma ciência, comprova que temos ruínas, construções de 20.000 anos atrás. Então, não. Meu irmão ou minha irmã, não sei. Life to Alive. Lives to Alive. Então, não sei se é meu irmão ou minha irmã, mas não é um livro completo, tão pouco verdadeiro. Matéria e energia condensada, exatamente, Márcia. Eu perdoo, mas não volto a ser a mesma coisa com a pessoa. Está errado? Depende do erro da pessoa, Fran. Depende do erro da pessoa. Lá em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, tem 3, Kardec vai falar sobre amar os vossos inimigos. Ele fala que você amar o inimigo é você não querer mal, mas não colocar ele dentro da sua casa. Então, eu acho que depende muito. Porque se a pessoa... Depende do que a pessoa fez. Às vezes as pessoas fazem coisas muito graves e que a gente perdoa e fala assim, mas a partir de agora você vai por ali e eu vou por ali. E tá tudo bem, ok? Não tem problema. Cada situação, Fran, será uma situação diferente. Ah, Ercília. Olha, Ana Lúcia, eu escrevo diariamente sobre os acontecimentos da vida, do dia, me faz muito bem, que bom. Val Benini, quando minha melhor amiga morreu, senti um ódio que não passava talvez perto do tio dela. Era um sentimento horrível. Fui fazer tratamento na comunhão e era o obsessor que estava comigo. Graças a Deus ele se foi. Que bom, minha querida. Que bom, Val. Paula Sayuri, eu faço terapia. Eu acho que todo mundo precisa fazer terapia. Eu sempre digo isso. São somente 7,5 bilhões de seres humanos vivos que precisam de terapia. Eide Burgos, boa noite. Adriana Campese. Eu escrevo os meus sentimentos quando acho necessário. Depois, quando leio, nem sempre concordo. Gostei, Adri, gostei. De nada, Mariana. A Márcia falando, faz jiu-jitsu, ajuda a descarregar qualquer emoção negativa e relaxa. Sueli Pérez, sente raiva? Oi, Sueli, agora que eu vi você. Oi, querida. Tudo bem? Sentir raiva é natural do ser humano, mas precisamos aprender como expressá-la sem ferir o próximo. Exatamente o que Hamed nos diz, exatamente isso. É completamente natural sentir raiva. Ô, Claudete, que bom. Paula, viver um dia de cada vez. Jacimara, a ilusão que é o título do capítulo, então é ignorar o que sentimos? Sim, a ilusão é nós reprimirmos emoções que fomos educados a reprimir. A ilusão é acreditar que poder, riqueza, beleza, sexo resolvem os problemas da nossa vida. Então são esses pontos do capítulo de hoje, minha querida. A ilusão de acreditar que dinheiro, riqueza, beleza, poder, sexo trazem felicidade, resolvem a nossa vida. E a outra ilusão é aquilo que nós escutamos dos nossos pais, professores, adultos, quando éramos crianças, que mandavam que nós reprimíssemos as nossas emoções de raiva e de medo. É exatamente isso. Oi, Deda, lá de Salvador. Ercília, e quando sentimos raiva de alguém que nunca fez nada pra gente, o que fazer? Peraí, Ercília, aí tem que estudar o que está acontecendo, né, meu querido? Como assim? Tipo, ninguém te fez nada e você já está com raiva da pessoa? Ercília, aí tem que tentar entender. É claro que às vezes nós imediatamente antipatizamos com uma pessoa, sim. Pode ser que a gente esteja sentindo a alma daquela pessoa como verdadeiramente é. Pode ser que a gente esteja reencontrando um desafeto do passado. Também pode ser. Então, o que fazer? Nada. Somente tentar controlar aquilo. Ah, não, peraí, que você está falando. Sentimos raiva de alguém que nunca fez nada pra gente. Então, às vezes, essa antipatia gratuita pode ser uma dessas duas coisas. É nós sentindo quem verdadeiramente é aquela pessoa, ou porque aquela pessoa, quem sabe, tenha sido desafeto. Ou também é porque a gente está de marcação com aquela pessoa do nada. Tipo, não gostei da sua cara. Então, temos que ver aí o que efetivamente é. Ok, Ercília? Walber. Era um poço de doença que a medicina não descobria. Fazia exames e nada constava.
tudo por mágoas que guardava depois que me entreguei a Deus, tudo passou, mudei minha vida. Hoje sou só amor. Ô, meu irmão Albert, Deus te ampare, querido, Deus te ampare. Fabiana, uma psicóloga me disse que é comum ter o pensamento de suicídio, que em algum momento todos temos esse pensamento. Como é que é? Uma psicóloga me disse que é comum ter o pensamento de suicídio. Olha, minha irmã Fabiana, com todo respeito, é a mesma coisa que me dizer que é comum a pessoa sentir ódio. Não, não é comum ter pensamento de suicídio, não, minha irmã. Me perdoe por isso, não é comum. Eu já fiz várias lives sobre suicídio, várias. Não foi nenhuma nem duas, não. Eu já devo ter feito, sei lá, quantas lives sobre suicídio. E é uma estatística. Se a pessoa pensa em suicídio, se ela fala em suicídio, ela pode efetivamente vir a cometer suicídio. Portanto, minha irmã, não é algo comum, não. Não é algo comum, não. A pessoa equilibrada, ela pensa em viver e não em tirar a vida. Então, com todo respeito por essa psicóloga, seja lá de onde ela tirou isso, mas isso não tem fundamento sequer. Nenhum fundamento. Simples assim. Claudiane, muitas vezes nem é raiva, é cansaço. O duro é quando estamos cansados de lutar uma vida inteira. Verdade, Claudiane. Às vezes a gente luta uma vida inteira. É verdade. E às vezes a gente cansa. Também é verdade, minha querida. Aí o que a gente faz? A gente para um pouquinho. A gente para um pouquinho, respira fundo. Depois que descansou, segue em frente. Queridos, chegamos ao final da nossa live, 7:03. Como vocês sempre sabem, toda quarta-feira a nossa live vai somente até as 20 horas. Peço perdão por isso, ok? E amanhã eu ainda não sei qual vai ser a nossa live de amanhã. Talvez a gente continue falando sobre mediunidade, que foi na segunda-feira, tivemos ainda muitas dúvidas que não tiramos. Talvez façamos um aberto sobre tirando dúvidas de tudo. É meu horóscopo. E aí eu vejo sobre o que a gente vai falar amanhã. Tá bom? Gratidão imensa pela presença de todos. Vamos fazer então a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, meu querido irmão, gratidão, Senhor, pela oportunidade que todos nós temos de adentrarmos o período da noite nas nossas vidas contigo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores. Ajuda-nos a estarmos mais atentos ao que pensamos, ao que falamos, ao que fazemos. E nos dê, Senhor, a oportunidade de consertarmos os nossos equívocos ao longo da nossa jornada. Ajuda-nos a amar mais, Senhor. Ajuda-nos a calar mais em prol da paz. E que onde quer que estejamos, Senhor, possamos levar o Teu amor. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, nós damos então por finalizado o nosso estudo da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja, que assim seja. Queridos, gratidão imensa pela presença de todos vocês. E a paz que existe em mim, eu desejo, eu dedico a cada um de vocês. Muita paz, queridos. Muita paz. Boa noite. Fiquem com Deus. Até amanhã.